Creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Pai Celestial, nós nos encontramos diante da Tua presença como homens imortais, dependentes inteiramente de Ti, Pai. Assim como eu dependo dos meus pulmões e meu coração para mim poder viver, assim eu dependo de Ti, Senhor. Cada segundo, cada milésimo de segundo, ó meu Deus, eu não posso ficar sem Ti. Deus querido, que o Senhor nessa noite possa ser adorado, Pai, porque o Senhor merece toda a honra e toda a glória, e que o Senhor venha nessa noite, Pai, e fale aos nossos corações, porque de mim mesmo não tenho nada, Pai, mas o Senhor tem a Tua palavra, e o Senhor possa vir nessa noite e repartir o pão da vida, cada coração, meu Deus, nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um. Amém. Eu creio que você será recompensado em deixar a sua casa, né? Está chovendo bastante, frio, mas aqueles que amam a Deus estão aqui, né? Porque Ele merece ser adorado. Graças a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, já que estamos de pé. Em São Mateus 27, versículo 51. São Mateus 27, 51. Depois eu quero ler Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Diz assim a Escritura: Eis que o véu do templo se rasgou-se em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Agora Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. O dia grande para mim e para você, né, irmão? Terrível para aqueles que não obedecem à palavra. Amém? E converterá o coração dos pais aos filhos. E será João Batista convertendo o coração dos irmãos do Velho Testamento ao Novo Testamento, o novo pacto. E o coração dos filhos a seus pais, seus filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aí estava falando de outro mensageiro, de outro Elias, que viria preparar o caminho, amém? Para a vinda do Senhor, segunda vinda do Senhor Jesus. Pai Celestial, nós lemos a Tua palavra, cremos nela, Pai. Fala conosco nessa noite, no nome de Jesus, amém. Sentai-vos, irmãos.
Certo dia estava conversando com um empresário, e eu falando para ele sobre como Deus nos predestinou. E ele não conseguia entender como Deus pode antecipadamente nos conhecer, né? E eu disse para ele, Deus me usou naquela hora para trazer algo para ele entender. Eu disse, se você tivesse o poder, quando você fazer entrevista com um cidadão para trabalhar na tua empresa, e tu tivesse o poder de você saber o futuro daquela pessoa e ver que aquela pessoa é um vadio, que não ia trabalhar, que dá problema para a empresa, você contrataria? Ele disse não. Eu disse, assim Deus fez. Amém? Ele nos predestinou porque antes Ele nos conheceu. E Ele viu você aqui nessa noite, Ele viu você batalhando. Amém? Ele viu você servindo essa palavra. E Ele te elegeu. E Ele te escolheu. Amém? Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós de Jesus. Porque Ele conhecia. Amém? O profeta diz nessa mensagem aqui que um homem chegou para ele e disse, essa mensagem, unido sobre uma cabeça. Irmão Brana, eu tenho procurado Deus. Procurado. Irmão Brana disse, você não procurou a Deus. Porque quem procura o homem é Deus. Amém? Aleluia. Quero falar nessa noite, irmão, um pequeno tema que o irmão Brana pregou essa mensagem, reconhecendo o seu dia e a sua mensagem. Eu quero falar um pouquinho sobre essa mensagem nessa noite. Todos nós, irmãos, sabemos como está o nosso mundo de hoje, né? Você para na rua, você pede para uma pessoa e diz, você está contente com as coisas que estão acontecendo? Não estou contente. Por quê? Aí vem aquela pessoa indagando, por que está acontecendo isso, por que isso, nosso governo, veja bem isso, e tantas coisas. Aquela pessoa está reconhecendo o dia que estamos vivendo, não está? Mas será que aquela pessoa está reconhecendo a mensagem do dia? E assim tem muitas pessoas, irmãos, que nem reconhecem o dia que estamos vivendo. Que você pede para eles, tanto faz. As novelas estão aí, eles sentam diante das novelas e tudo que passa está bom, não é? Tudo que o governo diz está bom. Tudo que é feito no mundo está bom. Mas há muitos que reconhecem o dia que estamos vivendo. Que dia é esse que nós estamos vivendo, irmãos? Dia de trevas. Dia de trevas. Mas agora o que precisa, irmãos, é que nós reconhecemos a mensagem que Deus tem enviado nesse último tempo. Você prega para alguém e você fala de Jesus. E você mostra para aquela pessoa como que está o mundo. Porque hoje, irmão, você precisa chamar, para você ver aquela pessoa e chamar aquela pessoa e pregar para ela, e você tem que fazer ela reconhecer o estado que ela está vivendo, não é? Então você mostra como o mundo está. Aquela pessoa concorda. Não, realmente é isso. Mas será que aquela pessoa está reconhecendo a mensagem? Mas quando você fala dessa mensagem, essa pessoa rejeita. Então veja, irmão, é duas coisas, reconhecendo o dia e reconhecendo a mensagem. Eu quero falar, irmão, um pouquinho de Abel e Caim. Abel, quem que colocou dentro dele que precisava matar um cordeiro? E que esse cordeiro era a representação de Jesus Cristo? Aquele verdadeiro cordeiro que haveria de vir. Quem que falou para Abel? Havia uma revelação aqui dentro, irmão. A revelação veio de dentro para fora, não de fora para dentro. Amém? Ela vem de dentro para fora. Quando você aceitou essa palavra, muitos irmãos
Isso você dá testemunho, eu sei que muitos disseram isso. Não, fulano de tal, você vai se enfiar numa roscada, isso está errado. Mas ninguém pôde tirar isso de você, porque estava aqui. Amém? É uma revelação. Por isso que Jesus disse: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Amém? Que revelação é essa, né, irmãos? Caim tinha uma boa intenção. Pegou dos melhores frutos da terra, porque ele fazia isso, ele trabalhava, ele era um lavrador. A sua intenção era boa, mas Deus não trabalha através do conhecimento, porque Caim achou que aquilo que ele iria fazer estava bom, estava muito bom, e que quando ele viu Abel, seu irmão, matando aquele cordeirinho, quem sabe ele disse: pá, vou dar uma ajudinha para ele, olha o meu altar que bonito que está. Mas Deus não trabalha no intelecto, Deus trabalha aqui. Amém? A revelação está aqui. Não está aqui, está aqui. Amém? Está aqui, olha o que o Mombrana diz nessa mensagem, unidos sobre uma cabeça. Conhecimento nunca te salvará. Ele te leva para mais longe de Deus. Há apenas um caminho para a salvação, que é voltar para a árvore da vida. Quem que era aquela árvore da vida ali no jardim do Éden? Era Cristo, diz o profeta. A árvore do conhecimento do bem e do mal era o diabo. Mas Eva preferiu comer do fruto do conhecimento. Preferiu a intelectualidade. E nesse fruto estava a morte, que é o pecado. E precisava, irmãos, olha bem, preste atenção. Precisava uma revelação de alguém revelado para mostrar que aquela árvore da vida rejeitada ali no jardim do Éden, que era Cristo, precisava se manifestar. Amém? Através de um cordeiro, porque quando Adão e Eva pecarem, Deus matou um cordeiro e cingiu eles, mostrando que somente pelo sangue havia salvação. Amém? Vocês estão entendendo? Então precisava alguém revelado. E através, irmãos, essa revelação de Abel foi mostrando para a próxima geração o desvelar de Deus, a manifestação, como que Deus ia se manifestar, para mostrar o plano de redenção. Deus redimindo o homem, Deus salvando o homem, Deus curando o homem, Deus libertando o homem, atributo de Pai. Amém? Deus cuidando do homem, cuidando da mulher. Veja o que faz uma revelação, irmão. O que faz uma revelação. Por isso aqui, irmãos, os irmãos querem acompanhar, pode abrir suas Bíblias, em Mateus capítulo 16, versículo 7, vocês vão entender. Pouquinho antes, 13, diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem diz os homens ser o filho do homem? Olha o que o intelecto diz. Eles disseram: uns são João Batista, diziam, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Ninguém desses falou por revelação. Disse-lhe ele: e vós quem dizeis que sou? Ali estava alguém revelado. Amém? Disse Pedro. E Simão Pedro respondendo diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ali estava alguém revelado. O que Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem tu revelou,
mas meu Pai que está no céu. Amém? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, sobre essa revelação, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Se você é um revelado, irmão, Deus tem revelado a sua mensagem nesta última era, as portas do inferno não prevalecerão contra você. Amém? Veja, irmão, as portas do inferno não prevalecerão contra você. E olha o que Jesus disse mais: e eu te darei as chaves do reino do céu. Deus te dá para você, irmãos, o direito, não dá do poder. Uma vez nós vimos o pastor Febrônio pregando que ele não dá do seu poder, porque Deus não dá seu poder para ninguém, mas Ele dá autoridade para você usar o seu poder. Amém? Aleluias. E eu te darei as chaves do reino do céu. Irmão, peça o que você quiser. Você tem a chave, você pode abrir. Você quer uma cura? Você pode abrir, porque você é um revelado. Amém? Você quer uma libertação? Você tem a chave, você pode abrir, porque você é um revelado. Amém? Esse é o nosso Deus que servimos. Tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. Amém? Por isso eu digo, irmão, ai de alguém que pôr o dedo em você. Ai de alguém que colocar o dedo em você, porque você é a menina dos olhos de Deus. Amém? Você é a menina dos olhos de Deus. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Vamos continuar lendo um pouquinho mais. E havia duas árvores, uma era do conhecimento e a outra era da vida. Enquanto o homem comeu desta árvore, ele viveu. O profeta disse que se Adão e Eva continuassem comendo dessa árvore, porque a árvore da vida era liberada para eles se alimentar, porque ali estava a vida, eles teriam vida eterna. Eles teriam vida eterna. Enquanto o homem comeu desta árvore, ele viveu. Quando ele comeu daquela árvore, ele morreu. Mas vejam, esta é a sua natureza, tentar fazer alguma coisa para salvar-se. Não há nada que você possa fazer para salvar-se. Um homem me disse uma vez: eu busquei a Deus e ouvi por alguns instantes, e eu disse: Senhor, eu não quero discordar de você, mas tenho que fazê-lo. Você nunca buscou a Deus, e nenhum homem nunca buscou. Não é o homem buscando a Deus, é Deus buscando o homem. Não foi Deus indo para cima e para baixo no jardim dizendo: Adão, Adão, onde estás? Não era o homem subindo e descendo o jardim dizendo: Deus, Deus, onde estás? Foi Deus chamando Adão. Amém? Quando você estava no monturo, quando você estava ali, quem sabe no bar, bebendo, eu vi alguém dizendo, contando a sua história para mim um dia, e ele dizendo para mim, ele disse: quando eu peguei a Bíblia, e eu queria saber se havia algo na Bíblia que dizia que fumar é errado, e ele disse: eu vou abrir a Bíblia, e se eu ver ali que diz que fumar é errado, eu vou parar. E ele abriu em Apocalipse, e ele disse: e dali, daquele abismo, subia fumaça. Ele olhou para aquilo e disse: está aí. A simplicidade, Deus trabalha na simplicidade, irmão. A revelação vem da simplicidade. Eu dizia um dia pregando ali no Borma, eu disse: para você alcançar Deus, você precisa abaixar o nível de Deus. Porque Deus é tão humilde, irmãos, tão humilde, que nós precisamos abaixar para ver o que Ele tem para nos dizer. Amém? Graças a Deus. Então esse Abel,
veio mostrando, irmão, esse desenrolar desse plano tão perfeito de Deus. O diabo achou que estragaria, nós ouvimos o pastor pregando aqui, o pastor Febrônio. Mas Deus estava também nesse assunto. Amém? Ele queria mostrar seus atributos. Aleluias. E havia um homem ali revelado, Abel. Havia um homem revelado, que reconheceu o seu dia. Que dia era esse, irmão? Era um dia em que ali havia a semente de Deus e também havia a semente do diabo. E os dois teriam que manifestar. Um manifestou a revelação e outro manifestou-se o conhecimento. Abel, a sua revelação era mostrando que aquela árvore rejeitada no jardim era Cristo. E que aquela árvore precisava ser machucada, para que dali aquela seiva saísse dali, e a vida que brotasse, saísse daquela árvore, era o que daria vida eterna para mim e para você. Amém? A vida eterna está no sangue de Jesus Cristo. Veja que revelação, irmão. Essa revelação se estendeu por todo o Velho Testamento. Amém? Por todo o Velho Testamento. E no Novo Testamento. Aleluias. Ali aquele cordeiro, que representava no Velho Testamento um cordeiro, mas era um animal. O sangue não podia tirar o pecado daquele homem. Não podia tirar o pecado daquela mulher. Aquele homem levava o cordeirinho para o sacerdote. E o sacerdote fazia expiação pelos seus pecados. E ele voltava dali e tinha os mesmos desejos de pecar e de errar. Amém? Mas quando esse verdadeiro cordeiro, Jesus, veio e derramou o seu sangue precioso, a vida foi liberada para mim e para você. Amém? Que vida é essa, irmão? Vida natural? Não, vida eterna. Aquele que crê, irmãos, que está debaixo do sangue de Jesus, tem a vida eterna. Não é uma vida natural, mas sim uma vida eterna. E é esse o grande plano de Deus, voltar de novo lá no princípio. Amém? Veja o que é uma revelação, irmão. Um dia o pastor Daniel, eu lembro dessa mensagem, ele pregando aqui. Ele dizia, quando Jesus veio, porque o povo cria e sabia que está escrito na Bíblia, que um filho de Davi assumiria o trono. E eles pensavam, Davi era um homem de guerra. Por certo, o seu filho também será. E conquistará muitas nações. Mas Jesus não veio, irmãos, para trazer um reino natural. Ele veio para trazer um reino espiritual. Amém? E aqueles irmãos que seguiam a mensagem de João Batista, porque a mensagem de João Batista estava preparando o caminho de Jesus. E aquelas pessoas que deram crédito à mensagem de João Batista, foram os mesmos que deram crédito à mensagem de Jesus. Quando Jesus se apresentou diante a João Batista disse, agora o que importa é que ele cresça e eu diminua. E aqueles discípulos que seguiam João Batista, agora seguiam a Jesus. Amém? Então veja, irmãos, quão importante é ser revelado. Quão importante é crer no dia, saber o dia que estamos vivendo e crer também na mensagem do dia. Amém? Olha o que diz o profeta aqui, na mensagem, reconhecendo o seu dia e sua mensagem. No parágrafo 90 e 91, diz assim, personificadores se levantariam
Seguramente isso tem que acontecer. Personificadores se levantaram no dia de Moisés e fizeram a mesma coisa. Deus disse: separa-te, Moisés. Não te mantenhas ao redor deles. Eu os engolirei. O mundo os teve, assim é hoje. Vá ali no mundo, esquemas para conseguir dinheiro e tudo mais. Vê o sinal escriturístico de Moisés. Ele foi aquele grande profeta de Deus que desceu lá para libertá-los. E eles o reconheceram. Eles reconheceram o sinal. Ele foi a verdadeira promessa escriturística vindicada. Jesus foi a interpretação das Escrituras. Sua própria vida interpretada das Escrituras. Você não vê a mensagem da hora? Você pode reconhecer onde estamos? Diz o profeta. A própria mensagem da Bíblia interpreta para você a hora em que estamos vivendo. E as pessoas não conseguem ver isso, irmãos. Mas bem-aventurado você que reconheceu essa mensagem. Você creu, você ouviu, você creu, você ouviu, você creu. Isso basta. Crer não é ficar indiferente. Crer é viver. É viver a mensagem da hora. Jesus disse para Israel: se tão somente tivesse conhecido o teu dia. Uma vez sentado no Monte das Oliveiras, ele olhou lá de cima e disse: Jerusalém, ó Jerusalém. Ele chorou. Ele chorou. Ele olhou para baixo, ele viu, não em forma de comparação, talvez, porém, a outra noite ou outra manhã, aproximadamente às 10 horas, quando eu vi aquela igreja prostituta, senti meu coração, o Espírito Santo, como que derramando lágrimas. Jerusalém, ó Jerusalém. Jesus olhando para a igreja e vendo que estávamos vivendo uma vida indiferente com a sua mensagem do dia. Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar, mas o que fizesse, você matou os profetas que eu te enviei. Você o assassinou. E hoje a mensagem tem sido enviada para a igreja, também tem sido assassinada pelos seus dogmas denominacionais. As escrituras têm sido assassinadas pelos seus dogmas. Jesus disse: se tão somente reconhecesse o seu dia, mas agora está muito mais avançada, agora é muito mais tarde. Assim é isso com as igrejas. Irmãos, assim como João Batista foi o primeiro precursor da primeira vinda de Jesus, veio pregando, preparando o caminho de Jesus, não restaurando, porque não precisava restaurar nada, mas preparando o caminho de Jesus. A terceira manifestação de Elias sobre a terra, Deus também prometendo, nessa mesma escritura de Malaquias, capítulo 4, versículo 5, você lê ali a 2 Elias, a manifestação, a quarta manifestação na terra, mostrando que esse Elias viria, e não só prepararia o caminho de Jesus, mas restauraria todas as coisas. Todas, irmãos. Todas. Tem muita gente que acha que a mensagem é só batismo em nome do Senhor Jesus. Ceia com pão asmo e vinho puro, lava-pés, não. Ela é completa. Amém? Ela é completa. Aleluias. É uma mensagem que prepara. Amém? É uma mensagem que restaura. E que coloca de novo, irmãos, essa árvore da vida no meio do povo. Amém? Coloca no meio do povo essa árvore da vida. E agora você pode comer dessa árvore. Agora você pode se alimentar dessa árvore. Aleluias. Um dia, irmãos, esse velho corpo,
Irmão, você com o cabelo branco pode dizer isso. Terá a prova, irmão, do que eu estou dizendo aqui nessa noite, que é verdade. Aleluias! Vida eterna, Ele prometeu para mim e para você. Uma vez um irmão dizendo para mim, ele pregando numa igreja, e ele falando para mim, esse irmão está aqui nessa noite, ele pregando, dizendo o caminho que Jesus preparou para nós é tão estreito, que não passa ninguém, nem com uma carteira de cigarro no bolso, enrosca. Enrosca! Então veja, irmãos, é tão afinada a coisa, é tão estreito, que não passa uma carteira de cigarro no bolso. Oh, irmãos, aleluia, já estamos terminando. Quero ler só mais um parágrafo da mensagem, vou terminar. Tenho tantas coisas anotadas, mas o tempo já está se indo, e nós precisamos resumir aqui. Mas o importante é que os irmãos entendam aquilo que eu vos quis dizer nessa noite. Amém? O profeta diz na mensagem, essa mesma mensagem, reconhecendo seu dia e sua mensagem, no parágrafo 130, ele diz assim: lembro-me de certa história de um pequeno londrino na Inglaterra. Ele era apenas um homem comum. Você é um homem comum. Eu sou um homem comum. Se você fosse um homem, uma mulher de colarinho, Deus não tinha te escolhido, irmão. Mas Ele escolhe os ninguéms para ser alguém. Amém? E conta-se que um dos reis, nos tempos primórdios, estava indo para o seu palácio. Ele tinha uma mensagem que era para levar adiante. Uma mensagem urgente por causa do inimigo. E assim ele disse a esse pequeno amiguinho, estando ali, ele disse: tome aqui essa mensagem, e leve-a para tal e tal lugar, e ordenou isso para ser feito. Tome aqui e leve. E ele disse: leve o meu cetro na mão. Você sabe o que significa o cetro, irmão? Significa poder. O rei tinha um cetro na mão. E só alguém podia entrar diante do rei, era quando o rei apresentasse o cetro, mostrando que a ordem estava dada. Então o cetro é poder. Ele disse: leve o meu cetro na mão, isso os vindicará que você é meu enviado. E ele o prendeu sob sua capa e partiu. Aos guardas ou alguém mais que tentasse pará-la, ele gritava: afaste-se, eu tenho uma mensagem do rei. Amém? O que pode parar diante de você, irmão? O que pode parar? Irmão, você é um crente revelado. Eu sou um crente revelado. E Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra você, Pedro. Não podem prevalecer contra você, irmão. Não podemos cruzar os nossos braços e deixar o bonde passar. A bênção está passando, pegue. Amém? A cura está passando, pegue. Afaste-se, eu tenho a mensagem do rei. Eu sou o mensageiro do rei. Uma palavra vindicada. Então pensei: Satanás, saia do meu caminho. Eu tenho a mensagem do rei. Eu vou ir, diz o profeta. Eu vou ir. Uma vez, quando eles mataram o príncipe da paz e o puseram na sepultura e selaram a tumba, e a morte o prendeu para 3 dias e 3 noites. Mas na manhã de Páscoa, ele tinha o cetro em sua mão e bradou: afaste-se, morte, afaste-se, sepultura, abra. Eu sou a mensagem do rei. Eu tenho que ir adiante para aprovar essa ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia, é aquilo que nós dizíamos, a árvore da vida. Aquele que pode te dar a vida eterna, irmão. Uma religião não te dá a vida eterna.
Uma igreja não te dá a vida eterna. Uma teologia não te dá a vida eterna. Mas o sangue do Senhor Jesus Cristo, comprado na cruz do Calvário, te dá a vida eterna. Te dá o direito de tudo, irmão. Te dá a vida eterna. Você tem a mensagem, irmão. Pense nisso, você tem a mensagem. E agora Ele disponibilizou do seu poder para você dizer para Satanás sair da tua frente. Amém? Pensa, irmão, da onde Ele te chamou. Quem você era, irmão Reinaldo? Tocava ali nos bares, não é verdade? Tocava o seu violão, chegava em casa e eu alegrei, muitas pessoas estão ali, mas agora estou triste. Havia um vazio dentro da alma. E só Deus pode preencher esse vazio. O que temos que fazer é abrir o nosso coração. Porque a revelação vem daqui. Você precisa manifestar o desejo pelas coisas de Deus. Você precisa manifestar. Você precisa manifestá-lo. Aleluia, irmão. No mundo que estamos vivendo, irmãos, não é de nós nem pensar nessa porcaria que há nesse mundo aí, porque isso está mais para lá do que para cá, mas é de nós pensarmos, irmãos, quanta religião tem, e você, irmão, foi escolhido para aceitar essa mensagem, não é pouca coisa. Oh, irmãos, eu me sinto religioso, eu amo essa mensagem, eu amo. Se há alguém aqui que não gosta de ler as mensagens, tem tempo, mas não lê. Irmãos, isso aqui é fé para arrebatamento. Isso é revelação, a revelação está aqui. Na voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, todos os segredos de Deus seriam revelados. Essa é a revelação. Amém? É essa a revelação. Você reconhece o dia. Também você sabe a mensagem. Amém? Uma mensagem que prepara o eleito para o arrebatamento. Amém? Vamos reconhecer o dia, né, irmãos? Já reconhecemos. Se nós não tivéssemos reconhecido, irmão, nós nem estaríamos aqui. Nós nem estaríamos aqui, mas nós reconhecemos. Reconhecemos a sua mensagem. Estamos aqui porque Ele nos elegeu. Porque Ele nos escolheu. Foi uma escolha antecipada. Ele viu você lá, quando nós estávamos na parte de trás da mente de Deus. Ele sabia quem era você. Ele sabia que você estaria no culto de quarta-feira hoje. Um por um Ele sabia. Porque Ele é Deus. Amém? Que revelação é essa, irmão? Que revelação é essa que nem as portas do inferno prevalecerão contra você? Essa foi a revelação que Pedro teve. E foi através dessa revelação, irmãos, que Deus começou a trabalhar através dos apóstolos. E essa mesma mensagem que nós seguimos hoje, irmão, está baseada no mesmo ensinamento dos apóstolos e os profetas. Amém? Aquela revelação de Pedro, essa revelação é a revelação de Pedro. E nem as portas do inferno podem prevalecer contra você. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém, pastor Daniel.